Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do M Coeso, começando mais uma transmissão do Mulheres do Coeso em Movimento. Hoje iremos bater um papo sobre maternidade atípica, vivências de mães atípicas. Antes de iniciarmos, esse bate-papo, inscreva em nosso canal, acione o sininho e dê a sua curtida. A minha autodescrição, vou fazer a minha autodescrição para iniciar aqui. Eu sou uma mulher parda, cabelos negros, lisos por estar escovados. No meu fundo tem uma estante, tem os livros, que tem os nossos mimos, fotos de família. E hoje, para compartilhar conosco as vivências, convidamos duas mães atípicas, que são aguerridas e que vivem em movimento, ativas na defesa dos direitos de todas as pessoas com deficiência. Para compor a mesa com a gente, eu chamo aqui Eliamar Guimarães, para fazer parte dessa mesa. Oi, gente, bom dia. E Cíntia Tenório. Bom dia, gente. Sejam bem-vindas, meninas, ao nosso canal. Obrigada, gratidão pelo convite. Obrigada. Eu sempre digo que no nosso canal, o canal do Coletivo Ética Socialista, e essa partezinha que nos deram, para falarmos um pouco das mulheres, de tudo que ela representa, e os movimentos, porque o que a gente não deixa de fazer é movimentar, E aí eu sempre coloco que a gente busca sempre todos os assuntos, tanto aqui os meninos, como Marcelo, como João, Berg, Sonca, todos que fazem parte do... Marcelo tá ali todos que fazem parte, desse movimento M Coeso, a gente sempre tenta buscar aqui dialogar e pautar esse diálogo fora do lugar comum, Coisas que normalmente muitas pessoas precisam saber, e aí a gente acaba querendo colocar para que todos, coletivamente, esteja por dentro. Elianar Guimarães, a gente convidou ela através de Berg, Ela é de Brumado, faz um trabalho muito bonito. A gente vai colocar aí no final, na descrição, a gente vai colocar aí as redes sociais das duas, tanto de Cíntia quanto de Elianar. Elianar é da cidade de Brumado, mãe de Cecília. Sua formação acadêmica é historiadora, pedagoga, pós-graduada em intervenção precoce e artesã. Seja bem-vinda, Elianar, e fique à vontade para você fazer sua autodescrição. Ai, gente, gratidão. Esse convite é um convite assim, muito especial para mim, para a Cíntia também, com certeza. Minha autodescrição, eu sou mulher negra, que está com os cabelos assim ao vento, soltos e molhados, porque estou em Salvador e aqui está muito quente. Uso um colar no pescoço com o símbolo do autismo, um vestido rosa e, ao fundo, uma parede branca. Por enquanto, é só a autodescrição, Porque eu sou uma pessoa que falo pelos cotovelos, viu? Então, vocês vão me dando as coordenadas. Não. E aí você falando, a gente, antes de colocar a Cíntia aí para dar as boas-vindas dela, a gente sempre esquece essa questão dessa autodescrição, como a gente tem que trabalhar isso na gente, Não Perfeito, só a autodescrição, isso. Mas... E aí você falou uma coisa, eu não falei da minha roupa, eu estou com um blazer vermelho, uma blusa preta, um colarzinho com a Nossa Senhora, que é a Irmã Dulce. Nossa Senhora está sempre, em todas as minhas falas, pois eu sou devota, um brinco pequenininho. Então, assim, eu acabei que eu não falei, Cabelo solto também. E é interessante. E a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo depois que a gente entra, depois que a gente entra nesse universo, depois que a gente entra nesse universo de pautas coletivas, de inclusão e de respeito às individualidades e às diferenças, a gente vai aprendendo
que a inclusão acontece nesses pequenos detalhes, né? Verdade. Chamar a Cíntia agora para, né? Cíntia Tenório, ela é de Vitória da Conquista, faz parte junto comigo do NUCRES, né? Que é um núcleo de assistentes sociais aqui de Conquista. E o mais importante, ela é mãe de Eduardo Miguel, né? Tem a formação em serviço social, neuropedagoga e é especialista em psicologia educacional. Cíntia, fica à vontade aí para você fazer sua autodescrição e dar as boas-vindas. Bom dia, como a Eleanor diz, é um prazer, né? É um prazer estarmos aqui nesta live, tratando desse tema, um tema que se faz tão necessário e ainda pouco conhecido pela sociedade. E agora eu vou fazer aqui minha descrição. Eu tenho cabelos curtos, cacheados, uso óculos, estou também com uma blusa azul, com girassóis pequenos e grandes de todas as cores, não só da cor amarelada, que é o girassol, e girassóis de todas as cores. Estou com a parede ao fundo branca. Para iniciar o nosso bate-papo aqui, eu vou trazer aqui um pequeno texto, um pequeno trecho de uma escritora que eu acho que vocês já devem conhecer. Ela é ativista e profissional da inclusão. O nome dela é Lau Patron. Em uma de suas palestras, ela relata sua vivência com seu filho João. A gente depois vai deixar a descrição aí de todas as coisas que foram citadas aqui, como as redes sociais de vocês, como eu já coloquei, e eu vou colocar também essa palestra, né? Que o trechinho da palestra de Lau Patron, que é muito, muito, muito bonita mesmo. Ela diz em um dos trechos aí da palestra dela, ela fala: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Até que essa criança tenha necessidades especiais. O que vira o limite desse provérbio africano bonito, que tanto se fala hoje. Quando se toca nessa maternidade especial, nessa maternidade que ninguém quer, ninguém vê, e todos têm medo de falar sobre, a aldeia se desfaz. A verdade é que, se para as crianças com necessidades especiais não existe aldeia, isso significa que para as mães ditas especiais não existe rede. Ou existe, e ela é pequena e frágil. A maternidade atípica pode chegar na sala de um parto, ou ainda durante a gravidez. Ela pode acontecer de chegar aos pouquinhos, acontecer como um processo de descoberta e um processo de vivência. E acho que é em torno dessa vivência que a gente vai começar o nosso debate hoje. E aí eu posso iniciar com a Eliamar, né? Que ela possa aí falar um pouco dessa vivência dela com Cecília, né? E o que aí seria, né? O que é importante, né? Que as pessoas saibam, que mães que eu creio que estejam assistindo hoje, que há pouco tempo, né? Descobriu que sua filha tem o autismo. Mas aí, o que é isso, né? O que é esse autismo? Todo mundo sabe, né? É interessante a gente falar sobre isso, porque, às vezes, é uma palavra, é como se fosse um termo usado, mas que é interessante a gente dizer, né? O que é uma criança autista? Aqui não temos, assim, eu vou dizer assim, entre as pesquisas, eu percebi que enfatizam sempre, antes de falar do assunto, é interessante que se vá ao médico, né? Que esse médico diga, que esse médico dê o diagnóstico. Eu acredito que por isso que esteja aparecendo aí tantos números, né? De casos com autismo, justamente por isso, pelas mães estarem aí tendo esse olhar diferenciado em levar o seu filho aí, no observar esse filho. Então, eu passo para a Eleonora para a gente falar um pouco sobre isso. Então, querida, acho que o mais é importante a gente iniciar dizendo que autismo não é doença, porque esse estigma de passar a ideia de que autismo é uma doença que contribui muito com o preconceito na sociedade, né?
Então, a gente parte do pressuposto de que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, e quem pode diagnosticar o autismo é o médico neurologista ou psiquiatra, e que o autismo ele pode ser percebido na criança nos primeiros meses de vida. Então, o que eu não canso de falar para as mães é que prestem atenção nos marcos do desenvolvimento. Eu acho, gente, que assim, deveria existir uma política pública nacional onde no dia que a mãe ganhasse o filho, saísse do hospital com uma folha impressa assim, sobre os marcos do desenvolvimento, sabe? Porque quando a gente entra nesse mundo e começa a conhecer a diversidade do espectro, né? Que o autismo é um espectro, por isso que usa a sigla TEA, né? Transtorno do espectro autista, significa que todos os autistas são diferentes. Se existirem 2 milhões de autistas, eles serão todos diferentes, mesmo aqueles que estiverem dentro do mesmo nível de suporte, né? É bom a gente depois também esclarecer um pouco sobre essa questão dos níveis, que traz muita complicação para a família, né? E para a própria sociedade. Então, assim, se as mães tivessem conhecimento sobre os marcos do desenvolvimento, aconteceria muitos diagnósticos precoces. O diagnóstico precoce, ele é, assim, essencial para o tratamento. O autismo não é doença, é um transtorno e tem tratamento. Quanto antes iniciar esse tratamento, melhor será o prognóstico dessa criança, melhor ela desenvolverá suas habilidades sociais, né, de comunicação, para que ela viva bem, né, dentro da sociedade. Sempre que me convidam para falar de autismo e me deixam livre para escolher um tema, eu sempre escolho, assim, o protagonismo dos pais no tratamento do autismo. Nós temos evidências científicas para a ciência ABA, como a única ciência comprovada para tratamento de autismo. Porém, e entretanto, nós temos, assim, sucesso do tratamento de autismo a partir da terapia ocupacional, e o tratamento ele é multidisciplinar, né? Então, assim, toda a equipe deve estar envolvida no tratamento, em parceria com a família, para poder conseguir resultados melhores. Mas é a família que determina qual caminho seguir. Infelizmente, quando nós falamos de aba, por exemplo, é uma realidade muito distante para muitas famílias. Tem família que não tem a mínima condição de oferecer aba para os seus filhos, e aí vão ficar parados ali, sem rumo na vida, não. Então, a família precisa ter essa autonomia de defender o protagonismo do tratamento do seu filho e escolher. Às vezes não é nenhuma escolha, né? Às vezes é apenas direcionar aquilo que é oferecido e aquilo que ela tem possibilidade de oferecer. Mas é importante ressaltar que a criança diagnosticada, ela não pode ficar sem tratamento algum, porque assim como existem os níveis, né, de nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, a criança que tem o tratamento, que é acompanhada pelos especialistas, ela pode transitar nesses níveis e ela pode passar de um nível 3 para um nível 1, por exemplo. Mas, ao contrário, também acontece. A criança também pode regredir, né? Ou a pessoa, né? Acho importante a gente falar a pessoa com autismo, porque cada dia tem aberto mais esse leque de que as crianças crescem e um dia elas serão autistas adultos, e a gente precisa falar sobre esse autismo em todas as fases da vida, né? Então, assim, eu me solidarizo às mães, né? Já tem mãe colocando aí que recebeu o diagnóstico recente. É um susto, não vamos, assim, romantizar, né, Cíntia? É um susto. Nenhuma mãe está preparada, gente, para receber um diagnóstico de autismo dos filhos. E é por isso que eu não critico eu respeito o termo luto, que é muito usado na comunidade autista, né? Que é aquela fase inicial, quando a família, a mãe, recebe o diagnóstico. Se vive um luto porque, assim, perde o filho esperado, o filho da expectativa, aquele filho planejado, né? E aí encontra uma nova realidade. Então, é necessário a gente também respeitar esse momento de aceitação, né, da mãe, principalmente, e cada um leva um tempo diferente para
digerir a notícia do diagnóstico, e isso é muito natural e a gente precisa validar, mas o importante é a gente não estagnar, né? Partir para a luta, levantar e dizer assim, bom, eu tenho um filho autista, e agora? Vamos partir para a luta. Estimulação em casa o tempo todo, na escola, em todos os ambientes que aquela criança frequentar, porque com muita estimulação, e quanto mais você falar, é outra coisa que eu defendo muito, eu respeito a algumas famílias que não conseguem falar para ninguém, que preferem não contar para ninguém que o filho é autista, porque a sociedade é muito cruel, infelizmente, né? Então, a gente entende, mas a gente precisa vencer essas barreiras, precisa falar exatamente para a criança não sofrer, para que a gente consiga essa inclusão verdadeira, né? Então, a gente tem que falar, meu filho é autista, preparar a família inteira para esse acolhimento e também para essa contribuição no tratamento, né, a partir da estimulação, porque aí vai ficar na casa de uma avó, vai ficar na casa de uma tia. Se todo mundo tem conhecimento do autismo, o lidar com a situação vai ser diferenciado, né? Então, um ponto também que eu gosto de falar é da solidão da mãe atípica, né? Eu vou passar aí a vez para a Cíntia e a gente vai dialogando sobre isso no decorrer. Antes de passar para a Cíntia, antes de você falar, Cíntia, só deixando aí registrado que aí tem mães de autistas aí, de Anagé, Vitória da Conquista, Temeral, né? Obrigado aí a todos que estão acompanhando a gente. Tem a Paula que escreveu aí, que é Paula Babilônia, né? Que é mãe de Davi, né? Autista, 15 anos. Tem a mãe de Cecília, Célia, de Vitória da Conquista, né? Marília, Cíntia. Aí a gente pode entrar com a questão que Marília colocou aí, que ela pergunta a você, ela elogiou você, né? Uma excelente profissional. E aí ela diz que quais são os desafios de ser uma mãe atípica, né? E que você busca aí desenvolver com seus filhos, com seu filho, né? Essa atividade. Ela diz, queria que Cíntia falasse um pouco sobre o desafio de ser mãe atípica, ela mesmo buscar desenvolver atividades com seu filho. Vamos falar sobre isso, porque, infelizmente, nem todos têm acesso ao acompanhamento, isso é verdade. Pode falar, Cíntia. Olá, mais uma vez, bom dia. Já respondendo aqui, né, a pergunta de Marília e já entrando no assunto, voltando ao que Eliana também falou sobre a questão do protagonismo das famílias, né? É o que eu tenho trabalhado hoje aqui em Vitória da Conquista, esse protagonismo. Por quê? Vamos para os dados. Hoje em Vitória da Conquista, segundo o IBGE, né, ainda não temos dados confirmados, mas nós teríamos aqui em Conquista 4 mil autistas, com e sem diagnóstico. É um número muito grande. Nós sabemos que 90% desses não têm assistência de fazer uma terapia adequada, como Eliana mesmo disse, né? Se for uma terapia na ciência ABA, é um valor muito alto, então não se tem condição. Pelo SUS, nós também não temos esse suporte para a criança autista aqui em Vitória da Conquista. Então, para se fechar um diagnóstico, para ter um acompanhamento, tudo é via rede particular. Então, ou você vai pela rede particular, ou tenta no SUS, uma fila imensa de 2, 3 anos. E aí, como Fabiana disse no início, a minha formação é serviço social, e existe a profissional antes do nascimento de Eduardo Miguel e a profissional depois do nascimento de Eduardo Miguel. Eu sempre gostei muito da área da educação, inclusive meus estágios foram na área da educação, mas eu não esperava, né, que a minha vivência seria maior ainda. Sempre fui do movimento de pessoas com deficiência, porque minha família aqui em Vitória da Conquista tem, né, minha tia que é movimento de pessoas com deficiência, porque é deficiente, então foi uma área que eu sempre estive junto, a área da deficiência. Meu primo também é diagnosticado, mora em outro estado, com autismo, então eu sou muito curiosa, e assim que eu soube que tinha o diagnóstico, eu fui estudar sobre o assunto. Passaram-se anos, e meu filho nasceu, e eu comecei a ver os sinais. E eu senti na pele essa dificuldade de conseguir o tratamento para o meu filho, via rede SUS, via rede particular, visto que o valor não entra, geralmente, nas despesas
de qualquer família, visto ela com tendo recurso de BPC ou não, né? Que hoje é uma realidade do Brasil, até a chegada ao BPC tem sido uma realidade muito difícil. Mesmo com o BPC, muitas mães, né, se tornam mães solo, que também acontece essa situação, não diria de abandonar, eu diria de não aguentar, né, os pais, a família, não aguentar estar junto com essas mães. Então, essas mães vão sobreviver com este BPC. E eu vi essa realidade das mães, né, me conquista em várias regiões aqui próximas. E aí o meu trabalho é voltado para esse, né? Eu faço um trabalho hoje com as famílias. Nós temos grupos de pais, grupos de WhatsApp com os pais. E aí, por isso foi criada a nossa página, né? Girassol Autismo, onde eu executo com meu filho as atividades e posto nessa página, e posto nos grupos que eu participo, mostrando aos pais que eles podem sim, não tirando aqui o mérito dos profissionais, que como a Eliana disse, o acompanhamento multidisciplinar ele se faz necessário, né? Mas também não é suficiente você só levar a criança, faz a terapia, chega em casa, não fazer nenhuma estimulação. E quando a criança não tem estimulação nenhuma, e aí ela se torna mais difícil ainda. Um grau que é leve, o grau que é severo, ele pode sim chegar ao leve. Mas um grau que é leve, ele pode sim chegar ao grau 3, né? Que a gente chama de nível 3, que hoje a sociedade chama de severo, né? Ontem mesmo eu conversava com a mãe e ela falou que o filho é recente diagnosticado, tem 2 meses diagnosticado, e ela disse que ela tem conhecido 2 tipos de níveis. O severo e o que não tem cara. Porque todo mundo vê e pergunta, ué, mas não tem cara de ser autista. Porque, infelizmente, a sociedade criou uma imagem de que para ser autista tem que ter a cara, né? Mas tem várias questões, né? Várias questões que é leve ou severo, como diz a sociedade, nível 1 ou nível 3, todos têm a sua dificuldade, cada um no seu grau de suporte. Então, quando a criança ela tem a terapia na clínica, com o profissional e chega em casa e não tem aquele segmento, se torna difícil. Mas quando a criança não tem acompanhamento nenhum, ele pode sim ir agravando o nível, né? E aí, para isso é voltado o nosso trabalho, para que mostrar aos pais que eles sim têm, né, o protagonismo de procurar, de estar juntos, né? E é essa rede que eu quis montar, que eu tento montar todos os dias, né? Essa rede que muitas mães não têm, fora das mães atípicas, porque muitas vezes é o que nós falamos, só nós nos entendemos, só nós compreendemos, né? Não estou dizendo que nós não tenhamos amigas que não sejam mães atípicas, só mães que não tenhamos amigas típicas. Sim, temos mães típicas, mas nós temos o que nós conversamos com as mães típicas e nós temos o assunto que nós conversamos com as mães atípicas, porque só nós nos entendemos. Então, o grupo ele é voltado para isso, para que nós possamos compartilhar e aprender também, para poder que a gente possa levar para as famílias, levar para os companheiros, para que, igual como a Eliana disse, a questão do luto. Sim, muitas famílias vivem o luto da questão da descoberta do diagnóstico, né? Porque realmente é um susto, né? É um susto. Eu costumo dizer em minhas falas que, felizmente ou infelizmente, a sociedade criou aquilo de, quando a mulher está gestante, que venha com saúde. Aí a pessoa cria aquilo. Ninguém vai desejar, né, que seu filho venha com deficiência. Ninguém. Mas a pessoa cria, e a sociedade cria aquela concepção, né? Eu quero que meu filho venha sem deficiência nenhuma. E quando o filho chega com a deficiência, é um susto, né? É um susto para a família, é um susto para a sociedade. Tem gente que vira, ai, mas fulano é tanto da igreja, tem um filho com deficiência. Ai, não, é uma guerreira, ai, não, tinha que vir para ela. Ela que tinha que aguentar, sendo que todos podem aguentar, né? Cada um na sua especificidade. Alguns aguentam, alguns aguentam e conseguem ser ativista, outros aguentam e ficam ali na procura, né, do apoio das outras mães. Mas é o que eu costumo dizer, todas nós, não é porque nós somos guerreiras, porque quem está na guerra está na luta, né? É uma construção diária, né?
muitas pessoas falam, dá trabalho, tinha que ser você mesmo. Na verdade, não dá trabalho, requer atenção, muita atenção, né? Porque qualquer minuto acontece um acidente, alguma coisa assim, do tipo. Mas com o passar do tempo, eles também vão se desenvolvendo através de quê? Das terapias e da nossa estimulação. E aí, como eu disse no início, existe a Cíntia antes do diagnóstico e a Cíntia depois. Tinha a Cíntia que tinha o conhecimento de teoria e tinha a Cíntia que foi ter conhecimento de prática. Foi o que aconteceu comigo e com minha família. Quando eu já desconfiava, né? Eu já desconfiava e corremos atrás do diagnóstico. Diagnóstico fechado, eu tinha duas opções. Ou eu sentava e esperava, né? Profissional para poder atender, ou eu iria correr atrás, né? Eu iria correr atrás. E a minha opção foi essa, correr atrás para ajudar o meu e também todos os outros que me cercam. Por isso, hoje, tenho essas formações, né, de neuropsicopedagogia, especializada em educação educacional e ludopedagogia, para estimular o meu filho e também contribuir com as outras mães que precisam fazer a estimulação com os filhos. Temos uma dificuldade muito grande também, né, não acredito que não é só em Vitória, acredito não, tenho certeza que não é só em Vitória da Conquista, da questão da estimulação com as crianças, né? Por conta que realmente não é fácil, não vou dizer que é fácil, né? É muito difícil, muitas mães relatam, comigo ele não faz, mas com o terapeuta faz, né? Requer muita paciência, mas nós estamos aí lutando, né, aqui em Vitória da Conquista, para que tenhamos o centro para a pessoa autista, né, para que atenda a população de Vitória da Conquista e, caso tenha parcerias, atender os de outras regiões também, para que aconteça também o diagnóstico precoce, porque a importância do diagnóstico precoce, né, ele é muito grande. Como a Leonardo dizia, hoje nós temos um número elevado aparecendo aí de crianças autistas, né? Tem até muita gente que diz porque está na moda. Não é porque está na moda, é porque hoje as mães estão mais ligadas, estão mais procurando saber, né? Estão nos grupos que não são, como a Eliana disse, eu também concordo que deveria sim existir uma política pública. A mãe saiu da maternidade, ter lá a listinha do Marco do Desenvolvimento. Eu participo também de grupos de mães que não são mães atípicas, que são mães típicas, né? Mas não estou lá o tempo todo dizendo, olha isso, porque não pode ser autista, não, eu fico de olho nas observações, quando a mãe diz, olha, não está falando nesse tempo, mostro a caderneta, né, mostro a caderneta, olha aqui na caderneta, vamos ver aqui, não é que a criança tem que seguir ali à risca, mas tem um prazo, né, para a criança acontecer aquilo ali, então, assim, nós também, mães ativistas, porque tem muita gente que fala assim, ativista é para brigar, não, ativista não é para brigar, ativista também é para alertar, né? A gente tem fama de barraqueira, né? Isso, fama de barraqueira e de que é para brigar. Mas nós estamos lá para isso, e é muito importante. E quando, não estou aqui merecendo, porque a gente é melhor do que ninguém, mas quando a gente está num grupo de mães típicas, e que a gente fala que a gente vai sair, as mães pedem para a gente não sair, porque elas gostam que a gente compartilha, porque muita gente não tem o conhecimento. Não estou dizendo aqui que as mães não tenham conhecimento, mas é porque a maternidade é algo muito novo. Quando é mãe de primeira viagem, né, principalmente quando você recebe um filho, você está ali, quer mimar, papampam, os cuidados com a criança, e aí você não tem outra vivência com outra criança próxima, tudo você acha que está no tempo certo, né, tudo você acha que está no tempo certo, e eu tive essa oportunidade de pessoas da minha família, né, eu observava e pessoas da minha família também verem que não estava no tempo certo, ver que o marco do desenvolvimento não estava no tempo certo. Mas tem muitas mães que não têm essa oportunidade, né? Não, é normal mesmo. Vai chegar uma hora que vai falar, né? E aí, voltando aqui ao sinal, indo agora para os sinais, esse foram um dos sinais que nos fizeram desconfiar, né? Da questão de Eduardo Miguel. Não falava, aí então toda criança que não fala é autista? Não, toda criança que não fala tem que ser observada por um fono para poder ver a causa. Mas é um conjunto de sinais, né? É o que eu sempre tenho alertado nos grupos. É um conjunto de sinais, não é porque só não fala, não é só porque não olha no olho, né? E antigamente tinha isso. Não fala, vai chegar um tempo que vai falar. E a criança chegava a 5 anos e não falava. Aí é porque é tímido por causa do pai.
E aí seguia, né? Ah, a criança não gosta de interagir, a criança não gosta de olhar nos olhos. Ah, é porque é tímido, por causa do pai, por causa da mãe, que é assim. E hoje os pais, graças a Deus, estão tendo um outro olhar, né? Um outro olhar. E o que eu costumo dizer também é a questão da formação. Para nós que somos, como eu poderia dizer, mães que estão ativistas, que estamos como ativistas, a formação é importante por isso, para a gente também saber direcionar os pais, né? Porque pode ser, sim, só um atraso de fala, né? E todo mundo da família, porque hoje o autismo tem se tornado conhecido, muita gente da família já corre, aí a mãe tá ali no puerpério, deixa o juízo da mãe, né? É autista, procura aquela amiga sua lá e que médico vai levar. Não estou dizendo que não tem que levar, a gente fala, tem que procurar um profissional, mas a gente pode dar outro caminho. Vamos levar no fono, vamos ver isso aqui. Será que não é isso? Será que não, vamos supor, será que não é tela demais? Será que não é isso aqui? Vai dando outras vertentes para que a mãe também acalme o coração e esfrie. Não esqueça que pode sim ser autismo, mas que acalme o coração, né? Naquele momento de desespero, até para ter a cabeça focada no que vai fazer. Porque se a mãe, ela se apega muito naquilo ali, é autista, então ela já vai no consultório com aquilo ali, é autista. E é o que eu tenho dito também, o autismo, o diagnóstico precoce é importante? É. Mas não é necessário que você chegue numa única consulta e vá lá e feche o diagnóstico. Né? Tem pais que eu sei que na hora do desespero, que você está desesperado, querendo o diagnóstico, o alívio seria ir na consulta, pagar o médico e sair de lá com um relatório. Né? E eu vou dizer que eu passei por isso, né? Tipo assim, como eu já tinha casos na família, não é um, são vários casos na família, já conhecia, então assim, mesmo assim, eu procurei, né, passar pelos profissionais e ter um acompanhamento, que eu costumo sempre também dizer, que chegar numa consulta e só receber o relatório de diagnóstico não é o essencial. Por quê? Porque aquilo ali não é que está dando uma sentença na vida da criança, mas é um diagnóstico que é para o resto da vida. Né? Então, ali saiu o laudo, é para o resto da vida. Né? Não pode chegar hoje é autista, amanhã saiu do espectro ou deixou de ser autista. Dormiu, acordou, deixou de ser autista. Não, é autista para o resto da vida. Então, assim, por isso é importante o acompanhamento multiprofissional. Aí tem pais que falam para mim, ai, mas é muito caro e não sei o que. Eu falo, olha, é melhor você chegar hoje, ter esse acompanhamento e gastar X hoje. A gente sabe a realidade que tem pais que não têm condição, né? Gastar X hoje, fazer esse acompanhamento, fechar o diagnóstico e tratar direitinho com aquele diagnóstico, do que você chegar numa consulta, pagar uma única consulta, sair com um relatório e gastar milhões o resto da sua vida, né? Fazendo um tratamento que não era o tratamento que seu filho precisava, né? Ou até o tratamento errado, né? Que pode estar fazendo tratamento para autismo, isso é outra coisa, como aconteceu recentemente com uma conhecida, né? Recentemente não, que o filho tem 8 anos. Foi na consulta, fechou o diagnóstico, é autismo. Só que só fechou de autismo. Não fechou de dislexia, não fechou de apraxia, e a criança seguiu. Quando chegou na fase escolar, que a criança foi para a fase escolar, graças a Deus, tinha uma professora que tinha várias formações, não que a pessoa que não tenha formação não entenda, mas a professora tinha várias formações, já tinha trabalhado em clínica, e falou, esse menino também tem apraxia, esse menino também tem dislexia. E aí, o que foi tratado 5 anos de uma forma, foi agora um regressar, a mãe viveu um novo luto, do susto de vir mais 2 situações a ser tratada, e agora os profissionais fazerem todo um novo quadro para trabalhar coisas, né, que deveria estar sendo trabalhada lá desde o início. Então, por isso a importância desse acompanhamento multiprofissional para fechar o diagnóstico, e não numa única consulta, né, como a gente sempre fala nos grupos e alerta. Falando, voltando aqui, Cíntia, para a gente passar para a Eliana também para falar um pouquinho mais, Paula Babilônia, ela coloca que é bom lembrar que os autistas crescem, se tornam adolescentes e adultos, e muitas vezes não é falado sobre isso. Muitas vezes, até o atendimento, vemos, né, essas deficiências. Eliana postou, acho que foi ontem nas redes sociais dela, sobre uma coisa que eu não sabia,
que é que a Leila Moreno, que é uma cantora, né, lá do Altas Horas, ela é autista e ela fala aí dessa descoberta desse autismo. Aí eu queria passar a fala para a Ariana, para ela falar um pouco sobre isso aí, dar essa continuidade no nosso papo. Eu vou aproveitar, deixa, para falar um pouco sobre o tema específico aqui da live, assim, maternidade atípica. Dentro da comunidade autista, existe uma discussão sobre esse termo maternidade atípica, né, que sempre foi utilizado para definir mães de pessoas com deficiência. E, ultimamente, os autistas adultos ativistas lá no Instagram, eles têm trazido um debate sobre o uso desse termo para definir as mães que foram diagnosticadas tardiamente. Então, alguns ativistas adultos da comunidade autista, eles preferem usar o termo maternidade atípica para a mãe que se descobriu autista, entenderam? Então, isso é bem legal, porque o que tem acontecido muito, graças a Deus, tem sido os diagnósticos dos pais dessas crianças, né, que se perceberam autistas no momento do diagnóstico dos seus filhos. Então, é por isso que tem aumentado tanto o número de diagnóstico de adultos autistas. Então, os pais vão levar seus filhos para as avaliações e, de repente, os próprios especialistas, na conversa, na anamnese que é necessária fazer, começam a identificar ali o pai ou a mãe. Eu também era assim quando eu era criança. Eu também, eu até entendo meu filho, porque eu também não gosto disso. E quando vai ver, o pai ou a mãe tá no espectro também. E isso, assim, gente, isso é muito relevante. Aí algumas pessoas questionam, mas para quê? Viveu 40 anos, para que diagnóstico agora? O diagnóstico de autismo na fase adulta, ele é muito importante, porque ele está diretamente relacionado ao autoconhecimento. Então, pessoas que passaram a sua vida inteira se encaixando num padrão de uma sociedade, usando máscaras sociais, né, que é um termo para nós da comunidade autista muito conhecida, principalmente quando se trata de mulheres. O autismo nas mulheres, ela se manifesta de uma forma diferente dos homens. As mulheres têm uma capacidade um pouco maior de imitar comportamentos, né? Então, mulheres que passaram a vida inteira sendo taxadas de algumas muito tímidas, quieta no canto dela, essa daí sabe, aquela que vive no mundinho dela, quieta no mundinho dela, ou o oposto, aquela que tem fama de brigona, mandona, de bruta, por exemplo, e que no final das contas tudo isso tem relação ao autismo dessa mulher, que passou a vida assim, tentando se encaixar nos padrões da sociedade, usando máscaras sociais, ou seja, fingindo ser algo que ela não é, fingindo comportamentos que ela não teria, mas que aí ela vai imitando outras mulheres. Então, são várias as situações. E aí, receber esses diagnósticos. Então, a Leila, que você viu lá, assim, nossa, eu acompanho ela há muito tempo, e foi muito legal, e foi muito enriquecedor para mim participar ali, porque ela é muito atenciosa, e ela conversava muito comigo no privado, então, assim, ela me contava as situações que ela vivia, ela passou a vida de médico em médico recebendo diagnósticos errados, e é isso que acontece com as mulheres que são diagnosticadas tardiamente de autismo, elas passaram a vida tendo diagnóstico, por exemplo, de depressão e ansiedade, os mais comuns, outras até de esquizofrenia, e sendo que, na verdade, no final das contas, elas eram autistas. Então, assim, independente da idade, vocês, mães, que estão aqui nos acompanhando, por exemplo, se vocês percebem que vocês têm características parecidas com os filhos de vocês, que vocês, uma leve desconfiança, vale a pena vocês investigarem. Existem alguns testes, por exemplo, né? O AsperKiss, por exemplo, é um teste gratuito da internet, não substitui diagnóstico, jamais. Mas são testes, ferramentas, né, Cíntia, que a gente utiliza e pode fazer, assim, você ter uma percepção melhor de si mesma, responder algumas questões e, no final, ver uma pontuação para você identificar se você realmente está com o pezinho lá no espectro ou não. Então, você pode começar fazendo esses testes e, a partir daí,
fazer a avaliação neuropsicológica. Então, assim, essas avaliações neuropsicológicas são feitas pelo neuropsicólogo. Então, é um custo a mais, é um dinheiro a mais, mas, assim, eu super incentivo as mães a irem em busca, né, desse processo de autoconhecimento, até para que possam também ajudar seus filhos né, e melhorar a convivência dentro de casa, se ajudar, independente de quantos anos você tem, porque aí isso é qualidade de vida. Quando você se conhece, o processo do diagnóstico na fase adulta, ele é de autoconhecimento. E aí você começa a pensar assim, poxa vida, e de se libertar das culpas, né? Das culpas que você carregou uma vida inteira, e você dizer, poxa vida, não era que eu não sou isso aqui, é porque eu estou no espectro. Então, assim, você vai se libertando das culpas, vai se compreendendo melhor e podendo também ajudar o seu filho, a sua filha, a partir das suas próprias vivências de vida. Então, isso é muito legal, mas é importante enfatizar que, infelizmente, a maioria dos especialistas não estão preparados para diagnóstico de adulto. Isso é muito terrível, gente, muito terrível. Sabe, os relatos que a gente escuta lá no Instagram dos ativistas autistas adultos, né? Meu Deus, chegam a ser, assim, uma crueldade, sabe? Psiquiatras que falam assim, gente, com vontade de espirrar, desculpa, que falam assim, é impossível você ser autista porque você me olhou nos olhos. Impossível, você está falando no Instagram, como é que você pode? Uma visão completamente capacitista. E é importante a gente falar dessa palavra aqui. Nós, mães de autistas, estamos todos os dias lidando contra o capacitismo. O capacitismo é crime no Brasil, gente. A gente não pode permitir que ele continue acontecendo. E aí eu venho falar de uma outra questão, porque a gente vai lembrando dos assuntos, um fio puxa o outro, né? Que é o uso do termo autista como forma pejorativa de ofender as pessoas, como adjetivo. Autismo não é adjetivo. Toda vez que você vê alguém tentando ofender outra pessoa, usando o termo autista, você pode denunciar, registrar um boletim de ocorrência, porque isso é crime. E lá no meu Instagram, isso aí é algo que aparece muito e que eu estou sempre na ativa fazendo isso. A gente fica indignado, né, Cíntia? Nossa, gente, quando as pessoas já mandam para a gente, olha, um artista fulano de tal, um pagodeiro fulano de tal, um humorista fulano de tal, fez uma piadinha usando o termo autista. Recentemente, o último que teve uma repercussão enorme foi uma fala de Latino, né, o cantor, que eu denunciei lá no meu Instagram, porque meu irmão assistiu uma entrevista dele e percebeu e mandou isso para mim e falou, manda isso aqui, tá legal isso aqui. Eu falei, meu Deus, de jeito nenhum. Isso deu uma repercussão enorme no país inteiro. Eu entrei em contato com a assessoria do Latino e pedi para que ele se explicasse, que ele fizesse uma retratação, e aí depois ele tentou justificar e ficou pior ainda. A gente passa por isso o tempo inteiro. As pessoas usando, por exemplo, políticos usando o termo autismo para definir a incompetência de alguns políticos, a incapacidade de alguns políticos, e aí usa o termo assim, esse é o autismo político. Então, esse tipo de coisa precisa ser combatido, e nós, enquanto mães, é que temos essa função, gente. Sabe por quê? Eu penso que toda mãe de autista, automaticamente, ela é levada para o ativismo, porque dói na gente, e o que dói na gente nem sempre dói no outro. Então, a gente precisa ir lá e mostrar que está errado, e ensinar, e falar, sabe aquela caminhada de formiguinha, mas que a gente não pode deixar de fazer, porque senão ninguém vai fazer por nós. Então, assim, nós temos muitas causas coletivas e sociais, e a gente não consegue abraçar tudo, né? Então, a gente vai defender aquilo que faz parte da nossa realidade. Então, nós que vivemos o autismo, precisamos ficar atentos com essas coisas, porque não são os outros que vão lutar por nós e por nossos filhos. E quando a gente briga, quando a gente vai na escola, por exemplo, exigir que a escola providencie um monitor para o nosso filho, porque está na lei, e a gente vai lá e briga, a gente está fazendo simplesmente o quê? Construindo um mundo de inclusão para o nosso filho e para todas as outras pessoas. Então, a inclusão, por exemplo, a gente daria uma live inteira só disso.
ela é tão superficial, a inclusão que oferecem para a gente nos nossos municípios, ela é tão ridícula, ela é tão superficial, que a gente, assim, a gente vira mesmo uma barraqueira de primeiro nível, embrumado, ao mesmo tempo que eu já sou assim, até o pessoal que trabalha nos postos de saúde manda o povo que passa pelos postos procurar Elianar. Dá meu número do WhatsApp, eu já tive que falar, meninas, não façam isso, eu não estou dando conta. Então, esse é um lado, assim, até bom, porque a gente se torna uma referência, e isso é legal, porque estão reconhecendo a nossa caminhada e o nosso estudo, porque a gente rala e a gente estuda muito, né? Mas, ao mesmo tempo, tira do governo a responsabilidade que é dele. Então, alguém falou aí nos... César está aqui cantarolando. Alguém falou aí nos comentários sobre a importância das políticas públicas. Então, é esse o segredo, gente, políticas públicas. E só para não prolongar mais, eu gostaria de falar para vocês assim, da importância de conhecermos os direitos dos autistas. Mães, leiam sobre direitos dos autistas. Mães, acompanhem no Instagram os perfis de advogados do autismo. A gente precisa estar munido. Nós temos a Lei Berenice Piana, que, como todas as outras leis desse país, só ficam no papel se a gente não for lá meter a cara e brigar. O tratamento de Cecília, hoje, a minha filha, ele é um tratamento garantido pelo SUS. Mas vocês acham que eu fui lá, bonitinho, na prefeitura, na Secretaria de Saúde? Ó, gente, aqui, ó, o diagnóstico da minha filha, ela é autista, como é que eu faço para marcar aqui? Fono, TO, psicóloga, psicopedagoga, nutricionista? Não, eu precisei ir para a justiça. E eu gosto sempre de falar, porque as mães não têm conhecimento de que a gente pode ir para a justiça brigar pelo tratamento. Hoje eu tenho uma liminar na justiça que garante todo o tratamento de Cecília. Se a prefeitura, por motivo sei lá qual, deixou de oferecer para ela fono, psicóloga, psicopedagogo e neuro, eu só ir lá no juiz e comunicar que a prefeitura paga multa por isso. Então, assim, você que não tem condição de pagar, que não tem convênio, outra briga é com os convênios, né? Conheçam os direitos, conheçam, para que vocês coloquem os convênios na justiça, para que possam oferecer o tratamento que o neuro solicitou e não o que eles querem oferecer. Procura o Ministério Público, eu consegui eliminar de Cécile, eu consegui eliminar de Cecília sem pagar advogado, entrando através do Ministério Público. Então, isso é possível. E o profissional que não tinha embrumado terapeuta ocupacional, a prefeitura que se virasse para pagar fora. Eu fiquei 3 anos indo de Brumado à Vitória da Conquista, todas as semanas com SESI, para garantir a terapia ocupacional para ela, através dessa liminar na justiça. Outro direito essencial, gente, o passe livre. Procurem o passe livre, é muito simples. Às vezes tem mães que me procuram achando que precisa procurar um advogado para fazer o passe livre, e é nessa hora que muitas famílias passam a perna nelas, né? Porque tem coisas que você pode fazer sozinha, com orientação, com o conhecimento que você tem, e aí as pessoas acham que você precisa procurar um advogado, que precisa ir no CRAS do município, tem coisas que você pode fazer sozinho pela internet. Se você não tem essa habilidade, procura o CRAS da sua cidade, que eles vão te ajudar a fazer o passe livre. Em 30 dias chega para você viajar de forma gratuita com o seu filho, tanto de um município para outro, como de um estado para outro. Eu já viajei vários estados com o SESI com o passe livre. Outro benefício que Cíntia também já falou, o BPC, gente, que é o benefício que o autista tem direito com base na renda da família. Então, se você tem uma renda inferior ao meio salário mínimo por pessoa, seu filho tem direito do BPC. Vai no INSS, você entra sem precisar de advogado, e consegue o benefício para o seu filho. Direito de preferencial nas filas. Então, são só alguns direitos básicos que a gente precisa ter conhecimento e que a gente precisa usufruir, para que a gente possa ter dignidade e qualidade de vida para os nossos filhos, né? Então, o conhecimento é a nossa arma, e a gente precisa estar munido o tempo todo, para que quando alguém quiser não respeitar os direitos dos nossos filhos, a gente possa brigar por ele, porque é lei e precisa ser cumprido, né? Vamos aí, o chat está bem movimentado aí.
Você falou aí, Eliana Viana Nascimento aqui, ela coloca, né? Volta aqui. Ela estava falando dessa lei que você falou aí, da Berenice Berenice, né? Piana. Deixa eu ver se eu volto aqui. Isso. É uma mulher, Aí ela Berenice fala Piana é uma mulher exemplar, né? Que conseguiu lutar pelos direitos do filho dela, e que é bom quem puder seguir Berenice Piana nas redes sociais, né? E ela continua na luta e ela conseguiu aprovar essa lei que é assim um marco maior para a gente da comunidade, né? Aí ela fala do desconhecimento do governo, né? Que aí entra nessas políticas públicas e o apoio governamental. Você falou uma coisa aí que se vocês deixam de cobrar do governo, né? Se fazem as coisas pelo governo, ele acaba tirando a responsabilidade dele. Eu ouvi isso porque eu sou assistente social de um CRAS aqui em Conquista, né? E aí eu dou todos esses encaminhamentos para a BPC, né? Eu dou todos esses encaminhamentos para o Passe Livre, intermunicipal, interestadual. E assim, sempre que aparece para mim alguma mãe que tem essas dificuldades, que está aí engatilhando ainda nesse processo de descoberta, né? Do que vem a ser isso que está acontecendo com o filho, né? Aí eu já penso em quem? Em Marília, não é nem em Cíntia. E Marília, isso é para falar que ela está por aí. Marília era para estar aqui junto com a gente, né? Mas o que acontece com Marília é que acho que Marília está num processo aí de doutorado, né? Pela UESB. Mas Marília, além do ativismo aí na questão do autismo, né? Ela também é ativista nas questões ela tem um canal da resistência, né? Reexistência. Reexistência, né? Eu Aí, já vi aqui, achei super Resistência interessante. é o canal de Marília. E aí, Marília, além disso, ela fala muito também das questões que tem a ver com as questões raciais, né? Marília é muito ativa. E aí, agradeço, Marília, aí, por estar participando, né? Dessa live junto com a gente, de muita importância, né? A presença dela aí com a gente. Tem também Camila Flores, que deu uma entradinha aqui, que é a psicóloga, né? Ela é a gerente hoje do CRAS do centro, né? Daqui de Vitória da Conquista. Aí agradeço a participação de Berg. E na questão que eu falei para vocês, que se vocês fazem acabam assumindo o que era para o governo fazer, eu ouvi isso de um pai. Esse pai, após o diagnóstico do filho, ele muda completamente tudo o que ele vivia. Ele passou por dizer que já chegou a ser andarilho, ele contou várias histórias para mim assim muito sofridas. E esse filho é como se esse filho resgatasse ele dessa situação que ele se encontrava. A história é muito bonita. Ele conversa, ele entende esse filho de uma forma também muito bonita. Eu não vou dizer o nome, porque é uma pessoa que eu atendo lá no CRAS, mas é uma pessoa assim, que me ensinou muito, e a partir dele eu tive a vontade de entender mais e aprender um pouco mais sobre o que era esse universo do autismo, né? Tem outra pessoa também que eu acho que Cíntia conhece, que é a Ediene. Eu vou falar o nome dela, porque ela é bem entre uma das mães daqui de Conquista, não sei se você conhece, Cíntia. Ela também é muito ativa, ela tem 2 filhos com autismo, né? Cada um, o segundo dela, ela já passou, o menino já chegou a dar mais de 10 paradas cardíacas, né? E a situação do segundo é bem mais difícil do que a do primeiro, porque o segundo vem associado a outras doenças, né? Então, assim, ela tá nessa bandeira aí junto com vocês, né? Nessa luta, mas eu sempre chamo, a gente ficou de criar um grupo para essas mães dentro do próprio CRAS, para falar justamente sobre isso e para transformar aí, criar uma rede de apoio para essas mães, porque eu acho que é de suma importância. A Eliana falou da questão da prevenção. Eu acho que se pensa muito na questão do remédio e se esquece dessa prevenção, né? Da prevenção. E eu acho a prevenção muito importante. E eu sempre discuto isso no trabalho, né? Que se houvesse uma articulação aí entre as redes, tanto suas quanto SUS, né? Eu acho que a gente várias pessoas poderiam descobrir esse diagnóstico antes, né? E dar um apoio a essas famílias da forma correta. Né? Acho que seria muito interessante isso aí. Vou voltar aqui de novo para o chat.
só mais para a gente fechar Bia, aí. você falando aí da mãe, eu sigo um pai lá no Instagram que ele tem 7 filhos e os 7 são autistas. Vocês acreditam nisso? É mesmo? 7 filhos e os 7 são autistas. Eu tô com a live programada para fazer com ele, porque assim, eu acho uma experiência tão fantástica. Eu acho que esse pai tem tanto para nos ensinar, porque é ele que é o protagonista ao invés da mãe. A mãe não suportou, ela tem assim depressão e ela está mais reclusa e ele está à frente. E quando eu conheci esse homem, eu chorei, não lamentando e não com achei aquele choro de piedade, porque, gente, ter filho autista é uma bênção. Vamos pensar, não tem nada de cruz nisso. A gente precisa acabar com essa visão parecendo que, nossa, é uma cruz, porque imagine essas pessoas autistas quando crescem e começam a ter consciência do autismo e ele enxergar que para a mãe ele tem um peso. Então, isso pode trazer sérias consequências. Então, a gente precisa acabar com isso. Então, eu chorei porque eu fiquei pensando assim, como essas crianças são negligenciadas. Ele adaptou por conta própria uma bicicleta, não sabe? Onde fez uma espécie de um carrinho, onde tivesse assim, 7 cadeirinhas para ele conseguir passear com esses 7 filhos. E ele fez um vídeo assim, dele passando pela rua e quando chegando na pracinha para levar esses 7 filhos para brincar, as poucas crianças que tinham a mãe arrastando as crianças pelos braços, saindo correndo e indo embora. E isso é muito triste, saber que se olhar aquilo ali e ver assim, por onde que eu vou começar? De onde eu vou partir para fazer com que esses meus filhos sejam aceitos, para que Então, a inclusão é muito mais sobre quem não tem a deficiência do que sobre quem tem, gente. Porque, assim, eu canso de falar toda oportunidade que eu tenho de falar na sala de aula de Cecília, toda reunião que tem, eu sempre peço a voz para poder falar assim, pais, ensine os filhos de vocês a conviverem com o diferente. Ensine os filhos de vocês a conviverem com uma pessoa com deficiência. Porque na minha casa eu ensino a minha que ela é diferente e que todos os outros vão ser diferentes para ela. Então, assim, essa inclusão é muito mais sobre o outro do que sobre os nossos, que têm a deficiência, né? E a gente precisa, assim... gente, é um trabalho, assim, pisando em casca de ovos, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar com um todo, né? Em que sentido? Poxa, todos somos diferentes. Temos cores de pele diferentes, né? Eu costumo dizer que a gente tem que levar para todos os espaços, né? Inclusive, Bia, essa sua fala aí é algo que eu tenho, acho que a gente precisa muito focar nisso, que é assim, aquele discurso cristão, com todo respeito, que eu sou cristã, graças a Deus, aquele discurso cristão de que somos todos iguais, ele já está ultrapassado no que diz respeito à nossa causa. Esse discurso, ele não se encaixa, não é legal nós, mães de autistas, nós, enquanto sociedade, continuarmos com esse discurso de que somos todos iguais, gente, não. O meu pensamento é que nós devemos cada vez mais enfatizar o discurso de que somos todos diferentes. Todos diferentes. E que lindo e que legal que somos, e é por isso que tudo é muito bonito, é por isso que tudo é muito perfeito, porque somos diferentes. Se a gente criar, imagina uma criança autista que a gente criar nesse pensamento, somos todos iguais, e aí ele sofre bullying na escola, ele sofre bullying na festinha de aniversário, sofre bullying no parquinho, e olha a confusão que a gente cria na cabeça dessa criança autista, que já tem dificuldade na compreensão do mundo abstrato e das coisas ao seu redor, para ele entender como é que minha mãe fala o tempo todo que nós somos todos iguais, e que somos iguais, e que Deus ama a todos, e que devemos respeitar todo mundo porque somos iguais, e os meus coleguinhas não gostam de mim, não me aceitam como eu sou. Então, é bem mais prático e mais correto e coerente com os nossos filhos a gente pregar a ideia de que somos todos diferentes, né? Não sei se vocês concordam comigo. Sim, concordo. Sim, sim. E levar... eu ouvindo vocês falarem, eu lembrei de outra coisa, que normalmente a gente acaba que somos educados para isso, como uma de vocês falaram anteriormente, né? Então, assim, a gente tem aquela... o menino está fazendo aquela bagunça e tal, está inquieto, aí fala, cadê a mãe daquele menino?
Tá em uma fala que eu já fiz alguma vez, uma época lá atrás. Hoje eu não Esse menino tem faço mãe, não? de jeito nenhum. Primeiro, por causa da minha profissão, né? A gente aprende muito, a gente estuda para isso, né? E eu acho a necessidade da informação é importante por causa disso, que cada vez que você tem informação, uma das meninas colocaram aí no chat, a Rosiane Santos Neves, ela fala, há um canal no Telegram, o canal Infor era habilitar, né? Era habilita, Infora ela habilita, que contribui muito para o desconhecimento da inclusão. Aí, assim, ela tem muitos canais, e eu fiz várias pesquisas, tem muita coisa boa na internet, né? Então, assim, quanto mais você se informar e você usar esse canal, como a gente está usando agora, para falar sobre o assunto, é importante. Então, antes de você apontar e dizer cadê a mãe daquele menino, ou até de você apontar para a outra mãe, qualquer coisa que seja, a gente precisa conhecer a realidade do outro. Então, assim, a gente já entra nessa fase de escutar. É importante, eu acho que ultimamente a gente está perdendo isso, o escutar o outro, né? A gente precisa escutar o outro. Às vezes a pessoa só quer ser escutada, e só. Ela não quer sua opinião, né? Ela não quer opinião, ela só quer ser escutada, para que ela fale e desabafe com alguém sobre todas essas coisas que estão na cabeça dela que ela não está entendendo ainda, que ela não está compreendendo ainda. Né? Ela quer que a dor dela seja validada, né? Que a dor seja validada, porque as pessoas têm mania de, meu Deus, isso é drama, é vitimismo. A gente ouve isso muitas vezes, né, Cíntia? Enquanto mães de autistas, que a gente é dramática, dos próprios pais, gente, infelizmente. Eu escuto das minhas seguidoras no Instagram, o que eu mais escuto é o pai acha que eu sou dramática, que eu estou exagerando, com todo respeito aos homens que estão aqui conosco, mas é uma realidade triste e dolorosa. Aquelas que têm o companheiro do lado, né, reclamam muito de que, assim, todas as queixas delas não são validadas pelos companheiros. Eles acham que é drama demais, é vitimismo demais, isso pesa mais ainda para essa mãe, né? Isso, eu falava sobre isso essa semana com umas amigas, sobre a questão de que tem muitos pais, às vezes, que igual você falou, em respeito mesmo os pais que estão aqui, os homens que estão aqui, mas ter esse cuidado do que a mãe fala, do que a mãe relata, às vezes não é um exagero, é porque ela convive o maior tempo, então ela sabe os riscos que oferece. Contando um relato que aconteceu aqui em casa há poucos dias, né, meu filho gosta muito de abrir as coisas e futucar, né, meu esposo, não dá, não tem nada não, deixa o menino descobrir, deixa o menino desbravar. Quando foi esses dias, ele estava sentado aqui, num minuto, eu vi muito quieto, eu falei, tem alguma coisa acontecendo. Quando eu fui olhar, ele tinha conseguido abrir uma lanterna, tinha 4 pilhas dentro, a minha sorte é que eu já tinha aberto, já tinha contado, ela era de 4 pilhas, quando eu olhei só tinha 3. Onde estava a 4ª pilha? Na boca. E agora, para tirar essa pilha da boca, foi muita arte, muito suborno para conseguir tirar essa pilha. E foi 1 segundo enquanto ele sentou, abriu e botou na boca. E aí se engole. Aí depois eu contava para meu esposo, se engole. Aí vem toda aquela estrutura, hospital, papapã e tudo. Quem vai ficar no hospital? A mãe. A mãe, né? Então, assim, mostrando que não é porque a gente é neurótica, que a gente é porque a gente sabe, né, que 1 segundo, não estou dizendo, incapacitando os meninos de que eles não podem aprender. Aprendem sim, mas quando a criança, no caso do meu aqui, que tem muita busca oral, acontece muito isso, né? Então, assim, é muito cuidado, é 1 minuto, é minucioso. Então, assim, não incapacitar a fala da mãe, e é o que Fá falava. Muitas mães só querem ser ouvidas, né? Que seja validado o que ela está passando. E voltando também ao que a Eliana estava falando, a questão de levar o autismo para todos os espaços. O quanto é importante, né? Muitas mães viram para mim e falavam assim para mim, mas tu leva o menino para todas as praças que inaugura na cidade. Eu falo, tenho que levar, porque todos os lugares, todo mundo tem que conhecer, tem que saber o que é. Mas você leva para a igreja, ele senta lá? Não, ele não senta, não. Ele corre a missa toda. E daí, exatamente. Ele toma o microfone do padre, senta no lugar do padre. Se deixar, ele quer tocar a bateria e faz o arraso na igreja. Mas a primeira oportunidade que eu tive, tá precisando de alguém para fazer uma palestra. Eu falei, é hoje. Aí eu peguei, falei sobre o tema que era proposto, mas também falei sobre o TDAH
que ele também é TDAH, e sobre o autismo, porque onde eu participo não tem só ele, nós temos 6 crianças autistas na minha comunidade. E teve mães que já me relataram, né? Eu não tô indo mais não, porque o povo tá olhando torto. Porque as pessoas olham, infelizmente olham, né? Mas eu tenho percebido hoje, depois que eu falei, né? Porque eu sou melhor do que ninguém, mas eu tive essa voz e eu falei. Os olhares estão sendo diferentes. Quando ele tá correndo muito, as pessoas falam assim, ele corre para frente, o outro corre para trás e vira aquele farofofô na igreja. O povo não olha mais com aquele olhar. Vixe, que menino bagunceiro. De condenação, né? Não olham mais. Estão entendendo que eles estão precisando se regular. Então, nós temos a obrigação de levar eles em todos os espaços. Eu e meu filho estamos usando agora aquele conector, não sei se vocês conhecem, coloca um no braço da mãe e um no braço do filho. Eu faltei apanhar no dia que eu usei a primeira vez com meu filho. Imagina as críticas. Porque o povo olha com aquele olhar, meu Deus, está carregando um cachorro. Né? Porque é um no braço e ele corre, ele está adorando. Né? Ele está adorando, porque é uma mola, então ele corre e ele se sente livre. As pessoas olham. Teve uma pessoa até que me perguntou onde é que comprava, onde é que achava isso. Por que usava? Aí eu expliquei que meu filho era atípico, ele não tinha noção de perigo, e ele corre, pode atravessar na frente de um ônibus. Aí ela, o meu não tem problema nenhum não, mas eu vou comprar, porque o meu sai correndo. Aí é onde você tem que saber explicar para a pessoa, né, que não é que a criança tem um problema e precisa usar. Qualquer criança pode usar. É uma criança que está em fase de desenvolvimento e quer descoberta. E ele quer procurar por tudo. Então, é mostrar que não somos todos iguais, somos todos diferentes e todos devemos estar juntos e conviver no mesmo espaço. E adequar as pessoas a conviverem conosco. É isso. Eu acho que também a sociedade está perdendo essa coletividade, né? Está perdendo esse espaço. O julgar. O espaço é coletivo. O espaço é coletivo. Isso, e o julgar. Tem que estar. Né? Eu acho que a própria igreja, que fazemos já parte deveria estar adaptada, né? Deveria ter adaptado há muito tempo a isso, não é? Inclusive, tem até um perfil. Né? Inclusive, tem até um perfil no Instagram, Autismo na Igreja, que quando eu vi, eu parabenizei pela ideia deles, que é exatamente assim, levar o conhecimento do autismo para as igrejas, para que os padres, os pastores, tenham essa sensibilidade, por exemplo, de criar momentos de celebrações mais rápidas, específicas para as famílias de autista, entendeu? Isso é um projeto muito legal, muito interessante. Missas e cultos mais curtos, onde só essas famílias pudessem frequentar e deixar seus filhos livres, correndo para lá e para cá, como eles se sentirem melhor, e que elas não deixassem de ter aquele momento íntimo com Deus ali dentro da igreja. Como que isso é importante, né? A questão do autismo da igreja, essa página também, ela prega a questão, prega que eu digo assim, né? Eles são nessa vertente de que as igrejas também têm que ter cuidado com os pais de autistas, que muitas vezes os pais não suportam por conta da carga pesada, que é muito grande. Então, tem um jantar romântico só para os casais. Tu vai levar um menino, que o menino vai sair correndo lá a noite toda e os casais lá querendo ter um clima? Não tem como. Nunca que essa mãe vai, nunca, né? Vai ter um passeio, todos os casais da igreja. Vai subir a montanha, vai fazer uma trilha. Vai levar a criança? Não que a criança atrapalhe, mas o casal precisa desse momento, né? Ter a salinha inclusiva, que a criança também possa participar, que tem alguém lá da igreja que é pedagogo, que tem uma noção, que possa ficar nesse dia para as crianças autistas também ficarem, para os pais também, porque os pais precisam desse momento íntimo com Deus, né? Porque tem hora que eu falo bem assim, a gente tem, não vou mentir, que tem, mas tem hora que é um olho fechado e um olho aberto, porque tu não pode fechar o olho um minuto, né? Não pode. Porque eu falo que a pandemia não é boa, né? Pandemia não é boa para ninguém, nunca será boa para ninguém, mas esses dias eu brincava lá na igreja, porque por conta da pandemia estava tendo aquela questão do colocar o nome e o portão era fechado quando chegava a quantidade. Eu falei, época boa, porque o portão da igreja fechava, então eu não tinha medo de que ia correr para a rua. Hoje o portão está ficando aberto, é um olho fechado e um olho aberto, né? Ou o pai e a mãe revezando. Então, esses espaços também têm que se tornar inclusivos para os nossos filhos. A questão dos músicos, né? Eu aqui tenho uma proximidade muito grande com os músicos, porque eu sou do Ministério de Música, e aí quando tá alto, eu chego, tá alto, o instrumento tá alto, isso aqui tá alto, hoje aqui é festa na igreja, então nós vamos ter que dar uma diminuída no som aí, porque as mães vão vir,
Então não pode ser um negócio alto que os meninos vão desorganizar, né? Então todo esse cuidado de levar o autismo também para a igreja. Tem pais que não participam, que não gostam, que acham que não é necessário, mas nós que participamos temos que levar a questão da inclusão. E rapidinho aqui, que eu sei que o nosso tempo já está estourado, voltando aqui à questão que a Eliana falou, da questão dos pais que não podem pagar o tratamento dos filhos. Eu também corri atrás, meu filho ainda não faz, mas eu não precisei, né, ter ação juntamente com um advogado particular, corri atrás pela questão pública, né, pela DPEC de Vitória da Conquista. Meu filho precisa fazer a terapia na Ciência ABA, nós não temos condição de pagar, e eu já ganhei a liminar, e aí estou esperando a prefeitura cumprir. Estou aguardando para a prefeitura cumprir, mas então, assim, mostrando que é possível sim, fazer ações conjuntas, e correr atrás. Não tem condição, vamos correr atrás de qualquer forma, porque é um direito universal dos nossos filhos, toda a garantia, né? Mesmo os pais que têm condição financeira, né? Porque até quando você pega e paga toda a terapia, você quer ver a evolução do seu filho? Quer. Mas quando você paga toda a terapia, quando você cria uma associação, é errado criar associação? Não, é maravilhoso para unir os pais, mas não para tirar do governo uma responsabilidade que é dele. Infelizmente, às vezes a gente tem até ouvido, mães me relatam de setor público aqui da cidade e falar assim, e aí, aquela associação vocês não criaram, não? Tem que ter aquela associação de psicólogo, e as mães virem para mim, gente, ela me deu uma ideia assim, de criar uma associação. Eu falei, pelo amor de Deus, acorda. Você vai criar uma associação para colocar os profissionais, para você pagar os profissionais, sendo que é um direito que o governo faça, né? Então, assim, nós temos que ter para ter apoio aos pais, é um grupo de apoio aos pais, mas não para poder tirar do governo a responsabilidade dele, né? E é isso que eu deixo aqui, que nós temos que correr atrás, porque é um direito integral deles, independente se tenha ou não condição de arcar. Ô, Bia, só mais uma informação, só para eu complementar, em relação aos direitos que nós falamos, né? Aí eu quero assim, compartilhar para vocês uma vitória recente, que eu acho importante, assim, como é importante a gente conhecer todos os direitos que nossos filhos autistas têm. Eu sou concursada pelo município, de um concurso de 2018, né? Eu trabalho com educação infantil em creche. E os cuidadores de creche em Brumado é uma coisa assim, é uma humilhação sem tamanho. A gente não é reconhecido como professor, a gente trabalha 40 horas com um salário de R$ 1.200, né? E não temos nenhum direito que os professores têm, e estamos brigando na justiça por esse reconhecimento de sermos profissionais de educação. E aí eu fiz a solicitação pela via administrativa, pela prefeitura, para redução de carga horária, que é um direito dos pais ou familiares de pessoas com deficiência, né? Então, assim, muitos pais têm conseguido no Brasil inteiro, mesmo funcionário público municipal, estadual, apesar da lei garantir o direito ao funcionário federal, certo? Mas como já teve causas ganhas e um belo de um dia, um juiz deu um parecer favorável a um pai que era do setor estadual municipal, graças a Deus, aí agora abriu brechas para o país inteiro para essas pessoas conseguirem. Óbvio que a prefeitura recusou e eu entrei na justiça. Eu estou há um ano e 6 meses, o meu processo na justiça sem dar um passo. Quando foi em dezembro, no dia anterior ao recesso de Natal, acho que o juiz falou assim, hoje eu vou dar presente para um monte de família. E ele sentou à noite, na bela 7 horas da noite, e o meu advogado mandou não sei quantos áudios para mim, Helena, ganhamos, conseguimos. O juiz ficou um ano e meio sem mexer no processo. Quando ele mexeu, ele me deu o parecer favorável para redução de carga horária de 40 horas para 20 horas, sem redução no salário. É a primeira pessoa de um diplomado que consegue isso, e eu estou muito feliz com esse marco, porque eu quero, a partir de... Isso eu estou contando aqui, a prefeitura ainda não foi intimada, vai levar um susto quando tiver intimação, e que ao vivo a notícia, e aí esse ano eu vou trabalhar 20 horas, e esse direito é um direito por quê? Para que o pai, a mãe, o esposo ou a esposa de pessoa com deficiência
possa, no outro turno, dar assistência e continuar o tratamento, né? Levar para as terapias, fazer estimulação em casa. E como que é interessante quando um juiz tem essa sensibilidade de perceber essa importância e essa necessidade da família estar ali diariamente incentivando e estimulando essa pessoa com deficiência e dando essa atenção, né? Então, foi um direito que eu consegui através da justiça, mas que muitos municípios, como, por exemplo, Salvador, final do ano também, o prefeito Bruno declarou que, a partir desse ano, todos os familiares, pais de pessoas com deficiência, terão a carga horária reduzida por conta própria. Então, gente, votem em gestores que preocupem com o seu filho, votem em pessoas que possam governar para o povo e para as minorias. E nós estamos aqui no Coletivo Socialista, e eu tenho que finalizar dizendo que eu fiquei muito feliz quando eu vim conhecer o perfil de vocês, porque, assim, essa é a minha bandeira desde sempre. Eu cresci ouvindo meu pai dizer para mim assim: se você treme de indignação perante uma injustiça do mundo, então somos companheiros. Então, eu não preciso ter um filho autista, um familiar autista, para me compadecer e para lutar pela causa autista, assim como um negro, um homossexual, né? Então, passou da hora da gente ver todas essas lutas, essas bandeiras, como um coletivo, né? Somos nós, isso tudo faz parte de nós, e a gente não precisa estar vivenciando essas situações para poder lutar por elas, né? Então, avante! Vamos agora para finalizar, né? Eu queria pedir a vocês que dissessem aí em uma palavra o que achou, né, do encontro, agradecer mais uma vez a presença de vocês. Depois da fala de vocês, eu quero ler um poema aqui que eu achei muito bonito, para deixar aí para todas as mães que nos assistiram hoje, né? E as que irão acessar posteriormente essa live. Pedir a Cíntia para dizer se tem algum livro, se tem alguma música que marca essa sua vivência com o seu pequeno. E a mesma coisa eu peço depois, eu passo a palavra depois para a Elina. Nós temos uma música por base aqui em casa, né? Nossa página é Girassol Autismo. Muitas pessoas perguntam por que girassol. Girassol porque minha mãe ama muito girassol. Foi uma das primeiras pessoas também que começaram a observar os sinais de meu filho juntamente comigo. Eu também cresci com essa questão do girassol que ela gosta. E na fase que a gente estava aqui de descoberta do diagnóstico, né, de fechamento do diagnóstico de Eduardo Miguel, eu conheci a cantora Kelly Smith, que tem uma música Girassol. E meu filho ama, adora. Né? Que inclusive quando ela veio aqui em Conquista em 2019, eu levei ele para conhecer. E conheci a Lianá no mesmo dia. A gente estava lá. E eu conheci a Lianá no mesmo dia, né? Eu já seguia e ela não me conhecia. Quando ela passou, eu reconheci e gritei. E nós nos conhecemos, foi um encontro de almas no mesmo dia. E aí, então, depois quem puder acessar... Se é de música, podia cantar pelo menos um refrãozinho para a gente saber como é que é isso aí. Né? Como é que é essa música? Tô aqui ruim da rinite, minha filha. Tô ruim da rinite, mas sempre quando eu tenho oportunidade eu mando ela no grupo, porque essa música ela diz o seguinte, que hoje eu estou sem direção, ando procurando direção e me viro como girassol, me viro para os acontecimentos. E aí por isso o nome da página é Girassol, porque nós estávamos sem direção, né? Nós estávamos sem direção e o girassol ele vai virando conforme as circunstâncias. E aí o girassol, como aqui em casa, ele vai virando conforme a situação que nós estamos vivenciando com o nosso filho. E aí eu não tinha página de Instagram, e aí esse desejo de criar essa página ficou guardado. Quando eu criei, não tinha outro nome que não fosse Girassol, né? E aí é essa música, Girassol, de Kelly Smith, que é o que nos impulsiona e é o que nos leva todos os dias a virar, né, e ir para a direção do sol, ir para a direção do que precisa ser feito todos os dias. Eu também amo Girassol, acho que quem me conhece, Camila. E meu filho é extremamente apaixonado. Certo dia ele ganhou, minhas amigas todas sabem que ele ama Girassol,
E aí uma pessoa arrancou no meio da rua o girassol e eu trouxe para ele, foi festa por causa de girassol. Plantou o girassol ali sem poder pegar, porque não tinha mais raiz. Esse girassol tem nome, o girassol já morreu e continua tendo nome. E está lá sendo cultivado com o maior amor esse girassol. Oh, gente. Eliana, tá com E você a ele tem 5 anos e meio. Oh, desculpa. Ele tem 5 anos e meio. Não, pode. Ele tem 5 anos. Ele tem 5 anos e meio. E aí ele não sabe no complexo o que é ser autista, né? Mas como ele me vê conversando muito com as amigas, explicando, já sentei com ele, já expliquei. Certo dia nós estávamos no local aqui de Vitória da Conquista, comemoração do Dia das Crianças, e ele lá pintando, e ele tem o costume de dizer, eu sou um artista autista. Cecília também. Ele criou isso, eu sou um artista autista, e ele estava com outras crianças pintando lá no chão e tal, e aí ele terminou e falou, acabei, um artista autista que fez. Aí a mulher olhou assim para ele e falou assim para mim, ele é autista? Eu falei, é. A mulher nem parece. Aí eu falei assim, mas é. Aí, por que não parece? Ah, porque ele pinta. Aí eu fui explicar o que era autista e não sei o quê, aquela toda coisa. Mas aí a mulher ficou assim, ah, não, agora eu vou pesquisar, vou procurar, vou futucar, eu quero saber o que é. Porque ela tinha aquela ideia de autista, né? Que só bate, que não fica próximo, que não tem contato com outras crianças, né? Então, a importância, mais uma vez, de estar nesses espaços, né? E cada dia mais explicar a eles de uma forma sutil e levando para o caminho para que eles entendam o que é autismo e se empoderem desde pequenininho, né? Porque o daqui de casa já é empoderado e confusento. Não deu lugar para ele no ônibus, não, porque ele já sabe que o lugar é dele. Davi no Nascimento, nosso amigo e companheiro aqui do M-Coeso, ele colocou importante reflexão. Quero dizer que após o diagnóstico de autismo do meu filho, meu olhar para as diferenças de todos os alunos mudou. Ele é professor também da rede municipal. Davi, obrigada aí pela sua participação. Que legal, Relato. É Leonardo. Eu quero trazer aqui duas referências. Provavelmente a maioria de vocês já devem ter lido em algum lugar um texto que diz que o nível de estresse de uma mãe de autista é equivalente a um soldado na guerra. Apesar desse texto ter sido divulgado no Brasil, às vezes dizendo autor desconhecido, com vários outros autores, esse é um estudo feito por Fátima, um texto de Fátima Dequant, que é maravilhosa, que nos representa. Quem quiser seguir lá, Fátima já participou do encontro de Fátima Bernardes, de todos os programas de televisão que falam de autismo, geralmente chama Fátima, e foi ela que fez esse texto dizendo, através de um estudo, né, que o estresse de uma mãe de autista equivale a um soldado em guerra. Isso só para vocês terem noção, será que é pouco estresse ou muito estresse? Então, para vocês, é só um dado para vocês terem compaixão e para vocês, para as pessoas terem compaixão, vocês que eu digo, quem assistir essa live, né, a partir de agora que ela vai ficar salva, terem compaixão no sentido de se oferecerem como rede. A mãe de autista precisa de rede de apoio. E sabe aquele ditado que as pessoas falam, quem pariu Mateus que se balance, né? As pessoas adoram jogar isso na cara das mães e as coisas não são bem assim. Não é assim que as coisas funcionam, gente. Abram a mente e o coração para uma ideia e um pensamento mais acolhedor e mais humano, né? Eu acho que tudo fica mais fácil. Todo mundo pode doar um tempinho, um minutinho do seu tempo para brincar ali com aquela criança. Não é nem para a mãe deitar e dormir, não, porque não dá. Às vezes já é para fazer uma outra coisa, sabe? Ou simplesmente ouvir, jogar a conversa fora. Isso é rede de apoio. E eu quero trazer... eu não fazer nada, sentar um pouquinho, né? Vontade é só deitar. E eu quero trazer também a referência de Kel Smith, porque é minha referência. Quando ela tem uma música que ela fala assim, e no fim do poço tem... No fundo do poço tem um fim. No fundo do poço tem um fim. Dá para ver. Essa fala eu quero deixar para vocês, mães que estão aqui nos ouvindo ou que vão nos ouvir depois, que em algum momento do diagnóstico se veem desesperadas, desamparadas. Todas nós passamos por isso. Até hoje. Cecília tem 6 anos e ela foi diagnosticada com 2 e 5 meses. Até hoje tem dias que eu choro. Até hoje tem dias que eu penso em parar tudo e desistir, porque nós somos frágeis e nós somos humanas. Mas lá no fim do poço, lá no fundo, tem um fim. E depois que chega o fim do poço, você só tende a
subir e levantar. Então, assim, busque força, nem que seja em outras mães. Não tenha vergonha de se sentir frágil, de se sentir fraca. Isso faz parte do processo. A gente vai ter dias de altos e baixos, né? Mas o importante é a gente sempre levantar a cabeça e olhar para frente e seguir adiante, né? E minha página é o Autismo nas Pontas dos Pés, que fala muito do autismo de Cecília. Por que eu estou falando isso? Porque cada autismo é único. Então, vamos ser, assim, gentis, solidárias e respeitosas com o autismo que a minha colega vivencia na casa dela. O meu autismo é um, o autismo dela é outro, e a gente pode viver aprendendo com isso sem ser uma disputa de quem sofre mais. Porque, infelizmente, dentro da própria comunidade tem isso, tá, minha querida? Não pense que é mar de rosa e união, não. Você fala, o autismo leve sofre muito preconceito. E o autismo severo também, ultimamente tem tido uma guerra dentro da comunidade com as políticas de governo do governo Bolsonaro, com os decretos do governo Bolsonaro de acabar com todos os nossos anos de luta pela inclusão, né? De criar espaços individuais e específicos para autistas. Então, não quero nem falar muito disso aqui, porque senão a gente ficaria uma live inteira. Mas isso gerou, assim, uma disputa dentro da comunidade, onde famílias de autismo severos acham que as outras famílias de autismo leve não estão se colocando no lugar, e que não, mas você vive na sua bolha porque o seu é leve. Você não sabe o que é viver o que eu vivo, que o meu é severo. Então, o meu apelo é para que nós, mães, possamos nos unir cada vez mais. Não existe mais autista e menos autista. É um espectro autista. Então, estamos todos no mesmo barco, só que o remo é diferente. Então, cada uma precisa medir sua força para levar o seu remo para um lado ou para o outro, mas o barco é o mesmo, né? Estamos juntas nessa luta, e que a gente possa contar umas com as outras, independente dos níveis de autismo que existirem, tá? Olha, podem contar comigo. Eu quero festejar com vocês a minha marca de 10 mil seguidores no Instagram, que eu consegui chegar ontem. Isso, para mim, é uma vitória muito grande. Não é sobre números, não é sobre quantidade de algoritmo lá. É sobre nós, é sobre falar de autismo 24 horas por dia, porque até uma vivência simples de Cecília aí num passeio é sobre autismo, porque o autismo faz parte dela. E falar de autismo numa rede, e conseguir chegar à marca de 10 mil seguidores, isso para toda a comunidade é motivo de comemoração, porque significa que mais pessoas estão conhecendo sobre o autismo. Então, é isso. Muito obrigada, gente. Sigam a gente. Dentro das minhas pesquisas aqui, eu encontrei aqui uma carta à mãe atípica, a uma mãe atípica, né? Quem escreveu foi Paloma Matos. O filho dela tem uma deficiência, mas não é aí o autismo. Ela diz: a minha maternidade vem com um rótulo, um anexo, um sobrenome, uma espécie de localização. Eu queria ser só mãe, mas a minha maternidade pede por uma bandeira. Quem sabe colorida, quem sabe atrevida, para que não possam mais atingir quem não me vê. Mãe atípica, queriam me colocar numa caixinha pequena demais para me caber inteira. Atípica não fala da minha identidade e também não fala sobre o meu filho, que não é um tipo de criança, é sobre o lugar social que eu ocupo. Sendo mãe de uma criança que é deixada de fora por ser quem ela é. Não sou heroína, porque meu filho não é um problema. Sou uma guerreira, porque meu filho não é um fardo. Não sou heroína, porque meu filho não é um problema, e não sou guerreira, porque meu filho não é um fardo. Isso eu ouço muito de Marília e de Cíntia, né? Não sou coitada, nem santa, nem super, nem nada. Eu sou mãe. A mãe que ninguém quer ser,
que ninguém vê, mas eu existo. E eu vejo você. E eu vejo vocês. E é por isso, por ver vocês, por perceber essa dimensão e a importância de vocês dentro da sociedade, a importância de todas as mães, a verdade é essa, de mães atípicas, né? Mas o olhar para vocês é o que mais me dá vontade de falar. Eu não sou uma mãe atípica, mas quem disse que eu não sou uma mãe atípica? Eu também não sei. Sou uma mãe típica, sou uma mãe atípica? Não, eu sou mãe também. Então, assim, que todos que estejam ouvindo, estejam nos ouvindo agora, que perceba que somos diferentes e que, sendo mãe, sendo pai, né? O filho branco, o filho preto, o filho é filho, é mãe, estamos em sociedade, vivemos em coletividade e esse coletivo está aqui para isso, para falar aí fora desse lugar comum. E agradeço demais a presença de vocês, agradeço demais a presença de todos que participaram. E um grande abraço e até a próxima para falar também sobre o autismo. Obrigada. Berg, eu quero agradecer, Berg, pela indicação. Eu tive a honra de conviver nos grupos de professores de Brumado com essa pessoa que está sempre valorizando o meu trabalho. Gratidão, querido. Deixo aqui meu agradecimento a Fabiana, Marcelo, a todo o nosso grupo, né, do Nucres, todo o apoio que me dá, todos os grupos de mães, todas as mães que estão aí presentes, Tremedal, São Paulo, todas as mães que estão presentes aqui conosco. Agradeço também a partilhar esse espaço com Eliana, essa mulher que me ensinou muito e que me ensina todos os dias. Nós estamos juntas, né, e deixar aqui o nosso agradecimento. Eu deixo em nome da comunidade autista, né, a página do M. Coeso, pela empatia, né, de trazer o nosso tema aqui para bate-papo. Obrigada, gente. Até mais. Até mais. Saiu? Acabou agora. Gente, obrigada. Vocês são lindas. E nossa, foi incrível. A gente deu o nosso lugar de fala, né? Bom demais, né? De poder falar, de poder... E eu acho, Cíntia, você me deu assim,